A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, novamente aqui contigo para mais uma reflexão sobre o fim dos tempos. O foco hoje será as duas testemunhas que aparecem na terra na segunda fase da grande tribulação, conforme está no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 a 14. Esse texto eu estarei fazendo referência aí no decorrer da lição para você. O pastor César Pereira, ele traz como versículo do dia, Apocalipse 11, versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E como verdade aplicada, o pastor César Pereira, ele afirma que as duas testemunhas, profetizando durante a grande tribulação, é mais uma prova do amor de Deus para com os homens perdidos. Elas serão pessoas enviadas por Deus como parte aí do seu plano eterno, e nessa reflexão você irá compreender melhor o ministério e o poder que vai ser delegado a essas duas testemunhas no período da grande tribulação. A minha oração é para que você entenda melhor o plano escatológico de Deus e decida se preparar cada dia mais, aguardando o arrebatamento da igreja para se livrar da grande tribulação que há de vir sobre a face da terra. Com a ascensão da igreja no arrebatamento, o anticristo vai trabalhar para consolidar o seu governo mundial. Ele conseguirá esse feito aí e gradualmente ele se fortalecerá em seu império, chegando ao ponto de aparentemente ninguém ousar se opor à sua forma autoritária e demoníaca de governar. No entanto, nos últimos 42 meses do seu governo, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, vai surgir duas testemunhas exercendo aí o ministério profético, e por meio desse ministério profético irá advertir, repreender e conclamar a todos os moradores da terra para que se arrependam de seus pecados e se voltem para Deus. Imagine você, no momento em que o anticristo estiver assentado aí no terceiro templo que vai ser reconstruído em Jerusalém, exigir que as pessoas o adorem e proibir toda e quaisquer outras formas de culto, surge aí duas testemunhas, dois personagens emblemáticos para se contrapor a esse governo mundial, ao anticristo que vai querer ser adorado como Deus e chamar a atenção das pessoas para o verdadeiro Deus, criador e sustentador do universo. Durante a maior parte do tempo, o anticristo e seus aliados, eles vão tentar eliminar essas duas testemunhas, mas Deus estará preservando a vida desses dois personagens. O texto bíblico ele chega a dizer em Apocalipse capítulo 11, versículo 5, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Há muitas especulações quanto a quem serão essas duas testemunhas que aparecem no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Entre tantos nomes citados como prováveis personagens que exercerão aí esse papel profético no período da grande tribulação, estão Enoque, Moisés e Elias. No entanto, Moisés ele pode ser descartado de pronto, já que a Bíblia diz que aos homens está aí ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. E essas duas testemunhas que estão aí no capítulo 11 de Apocalipse, elas serão mortas, como eu vou entrar em detalhes mais na frente com você. Moisés ele já morreu, conforme está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 8. Moisés ele faleceu aos 120 anos de idade, estava em cima do Monte Nebo, nas campinas do território de Moabe, e ele foi sepultado pelo próprio Deus em um vale de fronte de Bet-peor, e ninguém conseguiu até hoje localizar a sua sepultura. Quanto a Enoque, ele foi trasladado ao céu sem passar pela morte física. E quanto ao profeta Elias, enquanto ele estava andando com o profeta Eliseu, uma carruagem de fogo separou os dois e um redemoinho trasladou o profeta Elias ao céu. Pode também não ser eles, já que o fato de os dois não terem passado pela morte física não os obriga a voltar na terra para ter que experimentar a morte física. Nem todos os salvos eles passarão pela morte física.
E essa verdade ela pode ser sustentada pelos textos bíblicos de Lucas, capítulo 17, versículos 34 a 36, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. No momento do arrebatamento da igreja, muitas pessoas que estarão vivas, após a ressurreição das pessoas que morreram na condição de fiéis a Deus, essas pessoas que estiverem vivas, juntamente com as que ressuscitarem, elas serão transformadas e retiradas da terra para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Jesus recepcionará essas pessoas que forem arrebatadas e as introduzirão aí no céu para a boda do Cordeiro. Se fosse algo relevante, a notificação de quem seriam essas duas testemunhas, seus nomes eles teriam sido citados na revelação dada a João na ilha de Patmos. Foi dito a João apenas que elas são as duas oliveiras que estão diante de Deus ou diante do Deus da terra. Me permita aprofundar um pouco aqui nessa questão. Era da oliveira que era extraído o azeite da unção. Os primeiros frutos da oliveira produziam um azeite de alto preço e de altíssima qualidade. E esse azeite ele só podia ser usado para ungir os sacerdotes, ungir os reis e ungir os profetas, que eram pessoas escolhidas por Deus para missões especiais no Antigo Testamento. Esse texto de Apocalipse capítulo 11, versículo 4, é uma referência direta ao que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 3 e versículos 11 a 14. Quando aí o profeta Zacarias ele recebeu a sua sétima visão e o anjo lhe explicou que há dois personagens que estão assistindo diante do trono de Deus, do Deus de toda a terra. Quanto a este aspecto, a hipótese aí de serem Enoque e Elias, as duas testemunhas, pode até ser verdadeira, já que há mais de 500 anos antes de Cristo, quando o profeta Zacarias recebeu a sua sétima visão, os dois eles já estavam nos céus, eles já haviam sido retirados da terra pelo próprio Deus, sem terem experimentado a morte. A questão é que, quanto a Enoque e Elias, eles foram arrebatados por Deus com vida. E o texto bíblico não diz onde eles estão. Se estão assistindo diante de Deus ou se estão em algum outro lugar, como por exemplo no paraíso, junto com as almas dos santos que morreram aí na condição de salvo. É interessante que algumas coisas simplesmente Deus resolveu ocultar nas Escrituras para evitar qualquer tipo de especulação. Assim como ele nunca disse que espécie de fruta Adão e Eva comeu no jardim do Éden, assim como ele ocultou o local da sepultura de Moisés, assim como nunca Deus deixou registrado na Escritura o dia, a data do arrebatamento da igreja, pode ter também ocultado o fato de outras pessoas terem sido tiradas da terra e levadas ao céu, sem aí ter passado pela morte física, a semelhança do que ocorreu com Enoque e também com Elias. A grande relevância dessas duas testemunhas, desses dois ramos de oliveira, citados aqui no livro de Apocalipse e também em Zacarias capítulo 14, é quanto ao ministério que essas duas testemunhas exercerão. Tanto é que há vários detalhes relacionados a este aspecto, ao aspecto do ministério dessas duas testemunhas que foram revelados a João na ilha de Patmos. Olha o primeiro detalhe, as vestes será pano de saco. Dentro do contexto bíblico, em 20 vezes que ocorre aí a citação de uma pessoa com esse tipo de vestimenta, se vestindo de pano de saco, representa aí uma pessoa extremamente arrependida, extremamente angustiada e se lamentando diante de Deus, clamando por perdão e livramento. O pano de saco também era usado como vestimenta dos profetas. E esse detalhe indica que as duas testemunhas, as duas pessoas, elas estarão exercendo o ministério profético nos moldes do Antigo Testamento, chamando, conclamando as pessoas para o arrependimento, buscando perdão numa época de grande angústia e de lamentação. O ministério profético das duas testemunhas terá uma duração de 1260 dias ou 3 anos e meio, 42 meses.
Ou seja, o próprio Deus foi quem estabeleceu esse período em que elas estarão aí sendo as duas testemunhas que vão repetir na terra o ministério de Jesus com cerca aí de 3 anos e meio, com o intuito de levar a nação de Israel ao arrependimento e à conversão ao Senhor. Além de ferir com fogo que descerá do céu os seus opositores, as duas testemunhas, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes elas quiserem. Concluído aí o período da duração do ministério estabelecido por Deus, essas duas testemunhas, elas serão derrotadas. Elas morrerão após uma ferrenha perseguição empreendida aí pela besta que sobe do abismo. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, fala de uma besta que sobe do mar. Mar na Bíblia fala de mundo, fala de nações. Essa besta que sobe do mar é o anticristo que surgirá de entre as nações da terra. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18, fala de uma outra besta que surge da terra. Terra na Bíblia fala de coisa humana e é uma alusão ao falso profeta que dará sustentação ao governo do anticristo. É uma pessoa em pleno exercício da sua humanidade, mas dominada por Satanás em sua missão religiosa. Sobre essas duas bestas de Apocalipse capítulo 13, eu vou refletir com você na lição de número 8. Agora aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, fala de uma besta que ela não está subindo do mar, ela não está surgindo da terra, ela sobe do abismo. Há algumas especulações quanto a essa besta que surge do abismo, mas o que se pode afirmar com clareza que será um anjo sobrenatural que estará fora do abismo por um período de tempo estabelecido por Deus e que será destinada posteriormente, esse personagem, essa besta que sobe do abismo, estará destinada à perdição eterna. A morte das duas testemunhas, que está em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, apesar de promover aí uma grande euforia no anticristo e também nos seus aliados, será algo provisório. As duas testemunhas, elas serão deixadas lá em praça pública, provavelmente no mesmo local de suas mortes, como uma demonstração do poder e da força do anticristo. Como que dizendo, qualquer pessoa que se levantar contra o anticristo vai morrer como morreram essas duas testemunhas. Afinal, depois de 1260 dias que elas estiveram perturbando a paz do anticristo e também de seus aliados, conclamando todos ao arrependimento, enfim, o anticristo e seus aliados, através aí da besta que sobe do abismo, conseguiram vencê-las. Apocalipse capítulo 11, versículo 10 diz: "E os habitantes da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra." Me atrevo a dizer que será um noticiário a nível mundial, com transmissão ao vivo para os 4 cantos da terra. Mas após 3 dias expostas em praça pública, sem direito a serem sepultadas, algo sobrenatural acontece em meio à euforia mundial por causa da morte daquelas duas testemunhas. As duas testemunhas vão receber aí o Espírito vindo da parte de Deus, o Espírito de vida, e elas ficarão de pé e cairá um grande espanto sobre os que virem esse acontecimento. Por 3 dias, elas estavam mortas e expostas como um prêmio. O número 3 na Bíblia é o número de Deus, é o número da Trindade. Relacionado ao tempo, fala do tempo do Pai, do tempo do Filho e do tempo do Espírito Santo. Da mesma forma como ocorreu com a ressurreição de Jesus, 3 dias após a sua morte, que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, as duas testemunhas que vão estar aqui repetindo o ministério de Jesus na grande tribulação, com o intuito de levar a nação de Israel ao arrependimento, elas ressuscitarão 3 dias depois de mortas. Enquanto o anticristo se imagina no controle de tudo, vem Deus e diz:
eu permaneço no controle. E apesar de ter permitido a morte das minhas duas testemunhas, elas não permanecerão mortas. Eu as levarei para o seu devido lugar. Apocalipse capítulo 11, versículo 12 diz que ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Alguém poderá pensar: ficamos livres das duas testemunhas. Só que na sequência dos fatos haverá um grande terremoto. 10% da cidade onde elas estavam sendo expostas, onde elas foram mortas e também onde elas ressuscitaram, 10% da cidade vai ser atingida com esse grande terremoto e vai causar aí a morte de 7.000 homens. Haverá um vislumbre de sanidade nas pessoas e elas glorificarão a Deus, mesmo colocando as suas próprias vidas em risco, dada a fúria do anticristo e de seus aliados. O escárnio e o desprezo serão transformados em temor e em glória ao Deus Criador do universo. Você pode estar se perguntando: qual o objetivo de Deus enviar duas testemunhas com características e poderes especiais para serem aí as suas representantes na Terra? Eu venho frisando para você ao longo dessas reflexões sobre o fim dos tempos que Deus sempre ele se mostra amoroso para com a humanidade. E mesmo que a humanidade se mostre rebelde e alheia à sua vontade, Deus sempre se manifesta oferecendo oportunidade de arrependimento e perdão. Esse fato está comprovado em toda a Escritura e ele se repete aqui. Na grande tribulação, um período de apenas 7 anos, poucas pessoas ousarão se atrever a evangelizar a humanidade. E será um período curto para um grande trabalho a ser realizado. Haverá os 144.000 evangelistas das tribos de Israel que serão selados e estarão evangelizando o mundo, e essas duas testemunhas que terão destaque especial. Provavelmente, enquanto o anticristo se voltar contra essas duas testemunhas, deixarão aí um tanto quanto mais livre os 144.000 judeus evangelistas para fazer o trabalho evangelístico na grande tribulação. Sempre haverá um remanescente fiel na terra, representando a vontade de Deus. E essa realidade é a única razão da humanidade ainda não ter sido destruída por completo, porque enquanto houver um remanescente fiel na terra, Deus estará preservando a terra. E em Israel haverá um remanescente fiel que não cometerá iniquidade. E esse remanescente fiel, juntamente com as duas testemunhas, serão os representantes de Deus na terra, e muitas pessoas serão alcançadas por esse remanescente fiel, mesmo em tempos de grande tribulação. Estamos vivendo hoje uma crise mundial na saúde com o coronavírus, a Covid-19. Perceba a oportunidade que Deus está te dando para ser uma bênção para a humanidade de sua época, para ganhar a humanidade da sua época para Jesus. Sempre Deus é quem tem o controle de tudo, quem tem o controle da história. Mesmo nos tempos de grandes crises, não será diferente no período da grande tribulação, no ápice do governo do anticristo, que terá aí uma atuação condicionada à permissão de Deus. Veja o que está no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. A cana de medir era uma vara como um cetro, parecido com um bastão utilizado pelos reis, como forma aí de demonstrar o seu poder real, a sua primazia, a sua tirania. A cana de medir, ela media em torno de 6 metros de comprimento. O número 6 na Bíblia é uma referência ao homem imperfeito, incompleto, fora da vontade de Deus. Pessoa que literalmente não está em Cristo. A cana de medir, ela aponta para o fato de que todos os juízos de Deus sobre os habitantes da terra será a medida dos próprios pecados da humanidade, de suas próprias imperfeições, uma consequência inevitável a quem não estiver em Cristo. A ordem foi de medir o templo, o altar e os que nele adoram.
Templo, altar e adoração na Bíblia são figuras que representam o ser humano, que é um templo que pode ser habitado por Deus ou pelos demônios. Para Deus agir na vida de uma pessoa, o altar da sua vida precisa ser restaurado, precisa estar intacto. Quanto à adoração, Jesus diz que o Pai ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Apocalipse capítulo 11, versículo 1, além de revelar que Deus está no controle de tudo, delimitando todas as coisas como quer, deixando até um limite para a atuação das pessoas impuras, representado aqui pelo pátio que não foi medido e deixado para ser pisado pelas nações, quem quisesse passar por templo de Deus, quem quiser deixar apenas transparecer que o seu altar está em ordem para experimentar o sobrenatural de Deus, quem deixar de adorar a Deus em espírito e em verdade, receberá sobre a sua vida a medida dos seus próprios pecados. É verdade que oportunidade de arrependimento e perdão, até mesmo na grande tribulação, Deus estará disponibilizando à humanidade ímpia. Quem rejeitar, infelizmente, estará plantando a sua própria condenação eterna. O contexto bíblico ele sempre evidencia que agora é o melhor momento para aceitar Jesus, agora é o melhor momento para servir a Deus. Nós estamos no tempo em que o Espírito Santo de Deus ele está atuando na terra para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. No tempo em que o Espírito Santo de Deus, ele capacita a pessoa para se aproximar de Deus, para prosseguir a sua jornada cristã. É melhor agora do que esperar a grande tribulação para ter uma segunda chance. Os tempos, eles podem parecer difíceis, mas Deus sempre está no controle de todas as situações. Certa vez o teólogo Millard Rickson, ele disse que se eu tivesse o poder de Deus, eu mudaria o mundo. Mas se eu tivesse a sua onisciência, deixaria tudo como está. Tanto agora quanto na grande tribulação, Deus tem e terá aí as suas testemunhas para mostrar à humanidade que existe um caminho melhor, existe uma vida mais digna, um futuro promissor para aqueles que decidirem amar e servir a Deus. As duas testemunhas do Apocalipse constituem aí um evento em que Deus concederá ao homem mais uma oportunidade de arrependimento em meio aos seus juízos que estarão sendo derramados sobre a face da terra. Por amor à sua alma, aprofunde a sua comunhão com Deus. Se for o caso, mude o rumo da sua vida. Perceba que Deus sempre está oferecendo o melhor para a humanidade, mesmo que Ele precisa castigá-la. Que Deus abençoe a sua vida, que te guie a tomar a decisão que preservará a sua alma. Fique na paz do Senhor.